Olá, está começando o programa Conexões Espiritualidade e Cotidiano. A palavra intolerância, muitas vezes, é acompanhada de uma carga emocional muito pesada. E hoje vivemos uma época de paradoxos éticos, políticos e religiosos. Aliás, a intolerância é a pior forma de religião. Para conversar conosco sobre o limite da tolerância, hoje tenho a alegria de receber o professor Roberley Panachevski, professor e pesquisador do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas. E você, como sempre, pode participar conosco pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 996428473. Roberley, boa noite. Boa noite. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Conexões. O prazer é todo meu estar com você e tendo um bate-papo descontraído e gostoso sobre um tema que é provocante e delicado, né? É muito delicado. Você acha que o mundo atual está mais intolerante ou que a intolerância tende a crescer nas próximas décadas? Essa é uma pergunta bonita e difícil de responder, mas o que a gente tem visto na realidade é que a intolerância tem crescido, os grupos fundamentalistas têm aumentado, né? E não é só Brasil, a gente tem visto no mundo, né? Práticas mais fechadas, mais fundamentalistas e até grupos políticos, né, fortes tomando o poder em várias partes do mundo, né? Uhum. Então a gente tem percebido uma intolerância um pouco crescente devido a uma prática que eu diria mais fundamentalista, mais fechada nos próprios valores, nas próprias verdades, né? Você concorda comigo que hoje talvez haja 3 grandes horizontes da intolerância? A intolerância política no mundo inteiro, não estou falando de Brasil, mas no Brasil também. A intolerância religiosa no mundo inteiro, também no Brasil. E a intolerância, eu diria, moral e étnica. Talvez os 3 horizontes maiores da intolerância. Sim, acho que eu concordo plenamente. Eu acho que a gente está vivendo esses 3 grandes desafios, né? Quer dizer, a intolerância exige da gente um outro posicionamento. Nós que somos pesquisadores, a gente tem que ler essa realidade, entender essa realidade e tentar pensar alternativas, né? Para que a gente possa debater com nossos alunos, com a mídia, com a sociedade de maneira geral, perspectivas e formas de como ser menos intolerantes. Uhum. Ou eu gosto muito de uma expressão, educar para a tolerância. Uhum. Dizer, então vamos lá, o que é a intolerância? Intolerância é interessante, que esse termo é um termo contraposto. Não, né? Tem jeito de falar de intolerância sem colocar a tolerância. Tanto que na elaboração do programa a gente ficou em dúvida. Vamos falar de intolerância ou dos limites da tolerância? Ou seja, não tem jeito de falar de um sem deixar. Exato. É interessante que quando a gente fala de intolerância, o termo é mais compreendido pelas pessoas. Uhum. Então você não pode ser intolerante, não seja intolerante, desenvolva a tolerância. Agora, quando a gente fala em intolerância, aí a gente tem sempre que explicar. Quer dizer, não é um termo que tem consenso. Tá. Alguns acham que quando você fala intolerância é aguentar o outro, é suportar o outro no sentido de aguentar, né? Ou seja, tolerância às vezes traz uma carga pejorativa, né? Você não concorda, mas suporta. Suporta, e tem que aguentar aquela situação por 1000 razões, né? Agora, eu gosto do termo tolerância com a definição que diz assim, olha, é direito sagrado de divergir. Então, direito sagrado, ou seja, dado por Deus, dado pelo transcendente, seja lá de qual tradição for, né, religiosa, de ser diferente, de pensar de forma diferente. Olha, Roberley, veja bem, a modernidade consagra o lugar do sujeito. Sim. Ou seja, a partir da modernidade, eu sou livre para pensar, para fazer ciência, e etc e tal. As consequências vêm para a religião, para a política, para a ética e daí por diante. Há um texto da modernidade sobre a tolerância, justamente porque a valorização do sujeito gera um sujeito que se fecha com relação ao outro, com relação ao diferente. Eu poderia então dizer que a intolerância significa um fechamento para não aceitar o outro diferente? Exatamente, a ideia é essa mesma, né? E se a gente for, você falou da modernidade, né? Então a gente pensando no começo dessa modernidade,
que teve a grande chamada Noite de São Bartolomeu, onde houve um massacre ali, por volta de 1570, onde se começa a discutir... 29 de agosto. Isso. Acho que foi 24. 24? 24, acho. 24. Tá bom, vou olhar no doutor. Vamos lá. E depois, né, o Locke, que lá pelo final do século XVII, né, 1690, se eu não me engano, começa a trabalhar as cartas da tolerância, depois Voltaire, depois Spinoza, trabalham essa questão da tolerância. Então é um termo propriamente moderno. É o que você falou, interessante, quer dizer, a modernidade é o lugar onde o ser humano passa a ser sujeito da história, ele quer ocupar esse espaço na história. E, por consequência, começam a aparecer essas diferenças, essas divisões, e junto com as divisões, a intolerância, as guerras e o problema de querer demarcar o seu espaço. Então, no mundo de hoje, aquele sujeito moderno se transforma em indivíduo, às vezes narcísico, às vezes esquizofrênico, às vezes fragmentado, que não enxerga o outro, que não suporta a diferença. Dr. Drauzio Varela, em um vídeo, ele diz assim, olha, se você se sente incomodado porque o seu vizinho é homossexual, se você se sente incomodado porque a sua colega de trabalho é de outra religião, pode procurar um psiquiatra. Ou seja, nós somos diferentes uns dos outros, Exato. porque somos sujeitos, porque somos indivíduos, mas somos iguais porque somos humanos. Isso. Será que é difícil compreender isso? Esse é o grande desafio, né? Isso mesmo, acho que a grande questão, acho que o que demarca a dimensão humana é isso, né? É a nossa liberdade. Quer dizer, o que é liberdade? Liberdade é a percepção de que eu convivo com outras pessoas. Enquanto a racionalidade me dá essa ideia que você falou de ser sujeito, a liberdade me dá a percepção de que eu vivo num mundo em relação com as pessoas. E aí entra o grande problema de saber se relacionar. Porque às vezes eu não quero ter uma relação boa, eu quero dominar o outro. Agora, nessa cultura da diferença, que é uma luta e talvez uma conquista das últimas décadas, é algo muito interessante. Quando nós aceitamos o outro como ele é, quando valorizamos o outro, quando apreciamos a outra religião naquilo que ela tem de bom, quando respeitamos outro partido político, quando aceitamos a torcida do time adversário, poxa, eu não perco nada. Pelo contrário, nós crescemos em grandeza. Aquilo ali não rouba nada de mim. Será que custa ao indivíduo contemporâneo entender que no mundo há espaço, há lugar para todos? Esse é o grande desafio. Olha que beleza se as torcidas pudessem conviver de forma mais fraterna, né? Como aconteceu agora, né, com a questão dos chapecoenses, né? Aquela tragédia, houve uma união, uma solidariedade, né, em função de uma perspectiva melhor, né? Se as torcidas pudessem se perceber nesse sentido. E tem que se perceber, a vitória do meu time hoje não é definitiva. A vitória da minha religião hoje, ou o que ela tem de bom hoje, amanhã pode não ser tão bom assim. Pois é. Eu acho que esse é o grande desafio e, ao mesmo tempo, é o que a chamada tolerância ou a intolerância nos pede, né? Nos pede mudança de comportamento. Ok, eu queria agradecer aqui a participação do Vandir Paulino Pereira, um excelente tema para o momento atual, fraterno abraço. O Franklin Alejandro Veregas Garcias, perguntando qual o horário do programa, sempre às 20 horas, ao vivo pela TV Horizonte. Você pode acompanhar também pela internet, www.tvhorizonte.com.br. A Maridete Siqueira, a Marilda Chaves e tenho aqui um belo comentário da Fátima Silva. Religião. O que era para ser uma fonte de valores e princípios, hoje vem se tornando fonte de intolerância e violência. O Brasil apresenta uma gama de religiões, cada uma com suas particularidades, mas todas com a mesma essência, respeito. Mas atualmente, mesmo em um país laico, a falta de discernimento e informação da crença do outro vem trazendo sérios problemas para a sociedade, tanto na vida real como na virtual. Todos os dias, religiosos são vítimas do preconceito desenfreado de pessoas leigas em relação a esse assunto. Poderia até ir além, né, Roberley? Imagens quebradas, deboche com relação a evangélicos. Isso. É uma, entre aspas, uma guerra, né? Entre religiões ou entre adeptos, né, de religiões diferentes. Inclusive, essa guerra de não aceitação da diferença fez com que, em vários estados, e aqui em Minas surgiu o ano passado, um comitê para discutir essa diversidade religiosa. Chama-se Comitê em Respeito à Diversidade Religiosa. Ele começou, né, desde o ano passado, dentro do Direitos Humanos, e o objetivo é esse, é de pensar
essas diferenças entre religiões, possibilitar um diálogo interreligioso e, sobretudo, crescer no respeito à diferença. Então, uma coisa disso tudo é importante dizer, né, Robélio? Ó, se do ponto de vista esportivo não há uma ascendência assim do nosso time, do time de vôlei, etc. e tal, do atleta, do ponto de vista da política, não há o partido político. Do ponto de vista da religião, não há a religião. Mas há apenas projetos históricos, todos eles são finitos no espaço e no tempo. Então, o indivíduo que não aceita a diferença, eu acho que ele absolutiza aquilo que é dele, em detrimento dos outros, né? Sim, sem dúvida, né? Acho que esse continua sendo sempre o nosso desafio, né, Padre Márcio? Uhum. É como pensar, né, de forma maior, mais ampla, mais dialógica, né, sem querer defender só a minha verdade. Então, a gente estava falando no começo, né, sobre a questão do fundamentalismo, né? Acho que um grande problema que a gente tem vivido é isso, né? É o fechamento. O que é o fundamentalista? Aquele que se fecha na sua verdade e não quer dialogar. Uhum. Quer dizer, ele tem medo do diálogo, ele tem medo de perder a própria identidade na discussão com o outro. Ora, a insegurança leva à intolerância? Com certeza, né? A insegurança leva a você ficar com medo do outro e leva a você querer matar o outro, né? Uhum. Então, o crescimento que a gente tem que ter é Mas isso. o outro, né? É tudo aquilo que eu não posso matar. Mesmo morto, ele continua sendo outro, Ele né? continua sendo outro e me desafiando, né? Correto. Bom, acho que vamos tomar uma aguinha e descansar um pouquinho. E você, já parou para refletir se é tolerante ou intolerante? Ser intolerante dificulta a nossa convivência com os outros. Vamos conversar mais sobre o limite da tolerância. Daqui a pouquinho voltamos em instantes.